Você sabe responder questões de matemática da forma correta? Você tem dificuldades em interpretar questões de matemática, química e física? Hoje vou te mostrar um método que vai te ensinar o passo a passo de como resolver qualquer questão de matemática. E não importa se é do Enem, vestibular, concurso ou até mesmo sua escola. Esse método te ajudará com certeza. Então fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que sejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Elis Luan, sou professor de matemática e hoje veremos uma das aulas mais importantes aqui do canal. Então, se não é inscrito, se inscreve, pois dicas como essa e outras mais, eu estou preparando uma aula, ó, supimpa, para vocês aprenderem matemática da forma mais fácil possível. Aproveite e deixe um like para o YouTube recomendar esse vídeo para pessoas que, como você, têm dificuldade em matemática. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos lá, gente. O método que eu vou ensinar para vocês é um método chamado método de resolução de problemas. E esse método ele é dividido em 5 passos. Então, o primeiro passo ele é para você identificar a pergunta. O segundo passo, pegar os dados dessa questão. O terceiro passo é traçar um plano, que é a partir dos dados que você tem, para chegar na resposta que você quer saber dessa pergunta. O quarto passo é colocar o plano em prática. E o quinto passo é verificar se você respondeu de forma correta o que a questão pediu. Então, é muito importante que você assista aqui a aula toda, senão não vai adiantar. Então, você tem que prestar atenção, bastante atenção no passo a passo. A gente vai ver um exemplo agora e aí vocês, depois disso, vocês vão conseguir dominar com certeza. Então, nada melhor do que usar uma questão do Enem. Questões do Enem são muito complexas, são muito mais contextualizadas. Então, vai mostrar o fato, o passo a passo mais interessante, ou da melhor forma possível para vocês entenderem bem. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Nós temos a questão 139 de matemática que foi na prova cinza de 2019. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: quando eu pego uma questão, eu tenho que ir para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Entender o que a questão quer saber. Então a primeira leitura você tem que procurar a pergunta, esquece os dados. Lá na frente você pode até pegar esses dados, quando você já tiver mais craque, para poder dar mais velocidade na sua resolução. Mas a primeira situação que você tem que fazer é o que a questão quer saber. E lendo aqui nós temos o seguinte caso. Vamos lá, eu tenho que identificar a pergunta. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. Ponto. Teve pergunta? Não, esquece, deleta, não é momento. A densidade superficial do papel A4 medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é de 0,062 metros quadrados. Até agora não teve pergunta, então nesse momento eu ignoro. Eu continuo aqui a nossa pergunta. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto? Opa, ó a pergunta aqui, ó. Nessas condições, quantos quilogramas rende um pé de eucalipto? E aí você identificou a pergunta, você já sabe o que ele quer saber. Quantos quilogramas rende, quantos quilogramas de papel rende um pé de eucalipto? Então, depois de identificar a pergunta, que é essa parte aqui, vou até um pezinho aqui, 2 pontos, essa é a parte da questão. Vamos agora fazer uma segunda leitura. Então, o primeiro passo é identificar a pergunta, já identificamos, que é essa parte que eu coloquei em amarelo. Agora vamos identificar agora os dados. E o segundo passo é muito importante, que é a partir deles que vocês vão para o terceiro passo, que é traçar um plano para resolver essas questões. Eu vou colocar aqui do lado tracinho e colocar o nome dados. E vamos a eles. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende em média 20.000 folhas de papel A4. Ó, eu tenho aqui uma ideia interessante, que um pé de eucalipto, ó, bom para o corte, rende 1.000 folhas de papel A4. Esse é o primeiro dado que a questão traz. Então eu posso botar o seguinte, que um pé de eucalipto vai me render 20.000 folhas A4. Vou colocar assim, folhas A4. Continuando a leitura. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. Aqui eu tenho dois dados, que talvez vocês podem passar batido. Primeiro, a densidade superficial do papel A4 é uma razão da massa pela sua área. Isso é importante, que ele está me dando uma fórmula. Ó. Quando ele fala aqui a densidade superficial do papel A4, ele diz o seguinte, que é sua massa pela área. E isso, ele deu uma fórmula. Você pode até não ter percebido. Mas quando ele fala razão, eu sei que vai ficar uma grandeza em cima e outra grandeza embaixo. Então, nesse caso, a massa pela área. Então é isso. ds é a densidade superficial.
a medida da massa pela área. E ele ainda continua, ó, e que essa densidade superficial é de 75 gramas por metro quadrado. Ou seja, a minha densidade superficial desse papel A4 é de 75 gramas por metro quadrado. E ele ainda continua, a área de uma folha A4 é de 0,062 metros quadrados. Ó. Então, eu tenho uma área de uma folha A4 é de quê? De 0,062 metros quadrados. Pronto, eu já tenho a pergunta e eu já tenho os dados. Agora, a partir disso, eu vou traçar um plano para ver como é que com esses dados eu consigo chegar na resposta que ela quer. E mais, o que eu tenho que fazer para poder responder essa pergunta. Então, agora vamos para o passo 3. A questão quer saber quantos quilogramas de papel rende um pé de eucalipto. E aí eu vou entender que os dados aqui, eles estão em gramas e metros quadrados. E eu vou cometer um equívoco para a gente poder usar o passo 5, para vocês entenderem melhor como é que funciona esse passo a passo. Mas não é um erro, sim um equívocozinho, mas vocês vão ver que vai ser tranquilo. Então, vamos pensar comigo. Primeiro, eu quero saber quantos quilogramas tem um pé de eucalipto. Aí eu sei que, ó, um pé de eucalipto tem 20 mil folhas, não é isso? Então, se eu souber a massa de uma folha, é só multiplicar por 20 mil no final. Concordam comigo? Ó, eu sei que um pé de eucalipto rende 20 mil folhas de papel A4. Se eu sei a massa de uma folha, é só multiplicar por 20 mil para achar a massa de 20 mil folhas. Então, meu primeiro objetivo aqui é encontrar a massa do papel A4. O meu segundo objetivo aqui é encontrar a massa de 20 mil folhas A4. E veja que eu tracei um plano. Opa, eu vou descobrir a massa de uma folha A4, depois eu descubro a massa de 20 mil folhas A4. E aí eu vou usar o quê? Opa, ele me deu duas coisas agora. Ele me deu uma fórmula e me deu alguns dados. A fórmula que eu tenho é essa daqui, ó. Densidade superficial é igual a quem? Massa sobre área. Para eu encontrar uma fórmula qualquer de matemática ou de física, lembre, de todas as letras que eu tenho, tem que faltar somente uma e ter as outras. Normalmente é assim. E se eu analisar bem, eu tenho ds, densidade superficial, e eu também tenho a área. Falta encontrar quem? A massa. Então eu posso usar essa fórmula. Ou seja, primeiro eu encontro a massa de uma folha, que é o meu primeiro objetivo. Esse é o passo 3, é traçar planos com o que eu tenho, usar alguns conhecimentos que eu possuo para poder chegar na resposta adequada. Então, o passo 3 é, opa, eu vou primeiro encontrar a massa de uma folha 4, depois encontrar a massa de 20 mil folhas. Então, eu vou traçar agora, eu vou para o quarto passo, que é executar esse plano para ver se dá certo. Então, vamos lá. No quarto passo, nós temos o seguinte, que a densidade superficial é quem? Massa sobre área. Substituindo os valores, nós temos o seguinte caso. A densidade superficial é de 75 gramas por metro quadrado, a massa eu permaneço, e a área do papel A4 é de 0,062. Faz o cruz credo, né? A regra, basicamente, a propriedade fundamental da proporção. Então, nós temos aqui o seguinte, que a massa é igual a quem? A 75 vezes 0,062. A nossa massa, querida massa, vai ser de 4,65 gramas. Estava em gramas, a densidade ele permanece em gramas. Já achei a massa de uma folha. Para eu achar a massa agora de 20 mil folhas, basta multiplicar por 20 mil, não é isso, gente? Então, vamos lá multiplicar por 20 mil. Então, eu vou botar aqui um pé de eucalipto, né? Vai ter a massa de 4,65 vezes 20 mil. Multiplicando aqui, nosso pezinho de eucalipto de folhas A4 equivale a 93 mil gramas. Então, já achei a massa de um pé de eucalipto. E agora vamos verificar se a resposta respondeu o que a questão queria saber. Ou seja, eu quero saber se eu realmente respondi o que a questão pediu. E se eu for verificar aqui, tem um equívoco que eu cometi, e a gente vai entender agora. A pergunta era, nessas condições, quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto? Opa, ó. Quantos quilogramas? A resposta minha está em gramas.
Então, a gente tem que transformar de gramas para quilogramas. Esse é o passo 5. É você, depois de executar o plano, que é o passo 4, você ir para o passo 5, que é o quê? Verificar se respondeu. E caso não tenha respondido, é só dar uma analisada no que você errou, que você teve equívoco no passo 3 ou no passo 4. E aí, mesmo olhando para as alternativas, se tivesse nas alternativas 93 mil, eu não deveria marcar porque ele quer em quilogramas e nossa resposta está em gramas. E aí temos que lembrar que para transformar de gramas para quilogramas é só dividir por 1000. Logo, a nossa massa do pé de eucalipto aqui de folhas A4 vai ser quem? Vai ser 93 mil dividido por 1000, já que para transformar de gramas para quilogramas, divide por 1000, só ir cortando zeros, ó. Agora ficou 93 dividido para 1 é igual a 93, mas nesse caso agora é em quilogramas. E agora eu respondi o que a questão queria saber? Respondi, ele queria saber quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto. E aí eu venho e marco a letra E, que são 93 quilogramas quilogramas de folhas de papel que um pé de eucalipto rende. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu um pouquinho de trabalho, desculpa aí a sumida, mas eu tinha que dar uma organizada na minha vida. O canal estava muito frenético e eu não estava podendo aprender algumas coisas. E como eu estou criando o canal por agora, eu tenho que aprender algumas coisas para tornar a aula melhor possível. Então, se você quer dicas como essa, se inscreve no canal, vai ter várias dicas. Eu estou preparando uma super aula que vai fazer sua cabeça explodir e aprender matemática da melhor forma possível. E comenta aí, deixa nos comentários aí, você sabia desse passo a passo? Desses 5 passos para resolver uma questão? Eu quero saber, eu estou curioso para saber se vocês já sabiam ou não. Então, se inscreve, deixa o like e cheiro no olho e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!